Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje eu vou falar sobre João Calvino, aquele grande teólogo, líder religioso, escritor cristão francês e um dos principais líderes da Reforma Protestante, tá? Ele nasceu em 1509 na França e vai morrer em 1564 em Genebra, na Suíça. Quando ele tinha 14 anos, foi morar em Paris com o objetivo de seguir a carreira eclesiástica, seu desejo e vocação, mas seu pai quis que ele seguisse a carreira de advogado. Então ele cumpriu a vontade do pai, estudou direito em Orleans, na Universidade de Orleans, e se formou um ano depois que o pai morreu. O pai morreu em 1531, ele se formou em 1532, aos 23 anos. O primeiro trabalho publicado de Calvino também foi nesse ano que ele se formou. Foram comentários sobre o famoso texto filosófico do romano estoico Sêneca, chamado De Clemência. Lembram de Sêneca? Sêneca foi chamado por Agripina para ser o preceptor de Nero. Aí ele deixou de ser o preceptor quando ele tinha 17 anos e ele foi ser imperador. Então, ele deixou de ser o preceptor quando ele tinha 17 anos, mas não saiu de perto de Nero, como conselheiro, etc. Bom, esse trabalho, de Sêneca, chamado De Clemência, foi escrito no ano de 55 da era cristã. Impressionou muito Calvino, por isso fez importantes comentários sobre essa obra. Nesse trabalho, Sêneca, que é considerado um trabalho estoico, a tônica era estoica, quer dizer, a razão. Já expliquei o que é estoicismo para vocês. Nesse trabalho, Sêneca desenvolve suas reflexões, principalmente suas reflexões sobre o poder do Estado e sobre a diferença entre um tirano e um bom rei. Sêneca, nesse trabalho, afirma que deve haver sempre uma moderação do espírito humano no desempenho do poder de castigar, que deve haver uma inclinação da mente para ocorrer um abrandamento no ato de impor um castigo. Quando Sêneca escreveu essa obra, ainda gozava da influência sobre o jovem Nero, pois foi no primeiro ano de seu reinado. Não falei que o Nero começou a governar com 17 anos? Foi nesse primeiro ano. Sêneca pretendia reconduzir o caminho de seu pupilo Nero, reconduzir no bom caminho, pois ele já via indícios de rebeldia e de mau governo que ele teria, o mau governo que ele faria, tá? Mas, voltando a Calvino, seu papel na Reforma Protestante. Nesse período, o Papa Clemente VII começou a pressionar o rei da França para que reprimisse os protestantes franceses, que eram chamados huguenotes, que estavam crescendo em números e ações. Vocês lembram que Lutero foi na Alemanha, foi uns anos antes. E agora na França estavam surgindo outros reformadores, outros seguiam a reforma protestante, só com outros nuances diferentes. E esses protestantes eram chamados de huguenotes. E o Papa ordenou ao rei Clemente, ao rei da França, para que acabasse com eles, os prendesse, acabasse com esse número que estava crescendo e com essas ações que estavam enfraquecendo a igreja. Em bulas, o Papa também exortava a aniquilação da heresia luterana. Tinha que acabar essa heresia luterana também. Bom, quando é que se deu a conversão de Calvino ao protestantismo? Permanece um mistério, mas acredita-se que foi no ano mais ou menos quando ele se formou, com 23 anos, em 1533, tá? Foi nesse período que ele escreveu esses comentários sobre Sêneca, que ele ficou encantado com a obra De Clemência. Nesse ano de 1533, também aconteceu algo muito importante. Também talvez isso tenha influenciado, em Calvino. Olha só, nesse ano de 1533, Nicolau Copérnico, um grande astrônomo, matemático polonês, lembram dele? O Sol é o centro do universo, não a Terra? Então, esse Nicolau Copérnico, esse grande astrônomo,
ele foi assumir a reitoria da Universidade de Paris, mesmo sendo polonês. Só que nesse primeiro discurso, ao assumir a reitoria, ele fez um discurso que não agradou. Não agradou, porque ele defendeu os reformadores. Então, olha só, depois desse discurso, ele teve que se refugiar em Basileia, teve que fugir, senão ia ser preso, e logo em seguida Calvino também teve que fugir de Paris, pois foi aventado que ele teria participado na elaboração desse discurso. Mas que discurso foi esse que fez com que Copérnico fugisse e logo atrás Calvino também? Nesse discurso, Copérnico defendeu a doutrina de Lutero, chegando até a fazer um paralelo entre a perseguição dos primeiros cristãos com o que estava ocorrendo na França, com esses cristãos protestantes, os huguenotes ou seguidores de Calvino. Então ele criticava por que essa perseguição parece a perseguição dos primeiros cristãos. Não precisou muito e teve que fugir, tá? Bom, eu falei huguenotes porque o que eram os huguenotes? Eram seguidores de Calvino na França, eram chamados de huguenotes. Qual é a origem? Tem duas versões. Uma diz assim, os huguenotes, os protestantes franceses, porque havia um confederado francês chamado Aiguenotte, que então veio o nome dele. Outra versão diz que é derivado de um líder político suíço, Besançon Hugues. Então daí vieram os huguenotes, que eram aqueles reformadores, vamos dizer assim. Bom, quem governava a França era Francisco I. E, a princípio, ele manteve uma atitude tolerante em relação aos huguenotes, pois o desejo dele era um cristianismo unido, não queria que houvesse uma ruptura. Mas mudou de opinião quando soube que uma conspiração estava sendo organizada contra ele. Aí mudou tudo, tá? Em 1536, olha lá, 3 anos depois que ele se formou, Calvino já saíra, né? Já saíra da França e foi para a Suíça, vocês viram. Em Genebra, ele tinha 26 anos, mas de lá, com um tempo em Genebra, tinha um cargo alto, mas de lá ele foi expulso também pela sua postura anticlerical, tá? Foi então para Estrasburgo, onde em 1540, quando ele tinha 30 anos, se casou com uma viúva com 2 filhos. Ele ficou em Estrasburgo um tempo, mas não passou muito tempo, foi convidado a retornar a Genebra, prometendo que lhe dariam o mesmo cargo que ele tinha antes de ser expulso, tá? E teriam toda a força, o receberia muito bem. Então ele voltou para Genebra, tá? Então Genebra, com ele lá dentro, virou a cidadela da fé. Nessa altura, Calvino em Genebra era considerado o reformador universal. Então ele voltou para Genebra e realmente fez um grande, né, aumento dos reformadores, um grande aumento de pessoas que queriam a reforma. Bom, mas em 1542, 2 anos depois de Calvino chegar a Genebra, tinha uns 32 anos, ocorreu, sabe o que em Genebra? Um grande surto de peste negra, doença que continuava a ser um fenômeno incompreensível, pois ninguém sabia como lidar com essa epidemia. Então, por causa dessa doença, dessas mortes, todo dia morte, não sabia como lidar com essa doença, começaram a surgir muitos e muitos casos de feitiçarias, rituais contra a peste. Então, aquelas mulheres que faziam esses casos de feitiçaria, identificadas como bruxas, eram queimadas vivas em fogueiras, muitas e muitas. Enquanto se propagava a peste,
seria um castigo, porque eles achavam, os cristãos, que aquela peste era um castigo de Deus. Não era caso de bruxaria. Então, esses casos, as bruxas que surgiram foram queimadas vivas nas fogueiras. Há fontes que dizem que 500 bruxas em 3 meses morreram queimadas em Genebra. Foi encontrado um relato da época, embora haja discordância, que em Genebra Calvino introduziu um novo reinado de terror. Porque também, na época dele, em pouco tempo, 150 bruxas foram queimadas. Genebra, apesar da peste, quer dizer, sofria com a peste, sofria com os casos de bruxaria, com as queimadas na fogueira das bruxas, e ainda aumentou o número de população, porque muitos protestantes perseguidos em outras cidades francesas corriam para lá. Então houve um grande crescimento demográfico em Genebra. Agora, como é que essas bruxas eram sentenciadas? Como é que elas iam para a fogueira? Havia um tribunal que pronunciava sentenças para os protestantes, tanto de um lado quanto do outro, tá? E aquelas que eram consideradas bruxas tinham a morte na fogueira. Esse tribunal tinha o nome de Câmara Ardente, porque a sala era escura e era iluminada por tochas e velas. Esse tribunal foi instituído por Francisco I em 1535. Vocês já ouviram falar na noite de São Bartolomeu? O dia de São Bartolomeu é comemorado dia 24 de agosto. E no dia 24 de agosto de 1572... no dia houve uma grande matança, foi chamada a Noite de São Bartolomeu. Era o dia de São Bartolomeu. No dia em que o rei Carlos IX da França ordenou o assassinato de muitos líderes protestantes em Paris. Isso desencadeou uma onda de matanças e massacres de dezenas de milhares de huguenotes em todo o território francês. Dizem que só em Paris, 3.000 protestantes franceses foram exterminados nessa noite. Então, essa noite de São Bartolomeu foi onde morreram muitos e muitos protestantes, no governo de Carlos IX. Mas voltando para Paris, aliás, voltando para o caso, né, do Tribunal de Genebra. Paris não, Genebra. Olha só. Houve um homem, né, um cientista, um reformador, ficou famoso, chamava-se Servet. Então, a história dele é chamada o caso Servet. Quem era Servet? Ele nasceu na Espanha, em 1511, e vai morrer em Genebra, queimado na fogueira, em 1553. Reparem, foi antes da noite de São Bartolomeu. Bom, ele era, como eu falei, um cientista, e ele foi o primeiro a descrever a circulação pulmonar, tá? Mas ele entrou em atrito sério com Calvino. Ele não tinha coisa que ele era reformador, mas ele tinha coisa que não aceitava em Calvino. Trocaram cartas, cada vez mais violentas, até que Servet foi considerado por Calvino um herético. Por exemplo, um ponto de atrito grande entre os dois foi que Calvino acreditava na predestinação e Servet não. O que é predestinação? Servet, olha só, Calvino dizia que as pessoas já nascem predestinadas, com o seu destino predestinado por Deus. Servet afirmava que Deus não condenaria ninguém desde o nascimento. Enfim, por ir contra, né, Calvino já estava nessa época já por cima da carne seca, né? Porque ele tinha um grande cargo, já falei para vocês, ele foi chamado de novo para Genebra, tinha um grande cargo. Então, os dois entraram em atrito e ele acabou sendo preso, o Servet. O Servet, depois de 3 dias, fugiu da prisão. Mas não demorou muito, ele foi reconhecido quando ouviu um sermão de Calvino. Aí ele foi preso, julgado e foi queimado vivo como herege, tá?
nos arredores de Genebra, em 1553. Dizem que Calvino pediu para ele ser decapitado, não queimado vivo, mas não foi atendido. Bom, enfim, Miguel de Cerver foi condenado por católicos e protestantes, porque tanto não concordava com coisas dos católicos, nem coisas dos protestantes. Então, o Conselho de Genebra o condenou a morrer na fogueira. Ele era considerado um herege, porque, primeiro, não aceitava a doutrina da predestinação, de Calvino. Não aceitava a trindade, dos católicos. E não aceitava também o batismo infantil, dos dois. Então, uma ala, tá? Aliás, condenou, a condenação dele foi morrer na fogueira, porque ele era tão contra os católicos quanto contra os calvinistas, tá? Dizem que Calvino, né, teve influência, que foi um dos culpados dele ir para a fogueira, porque ele era um grande cientista. Mas os defensores de Calvino dizem que Calvino tinha pouca influência nesse tribunal que condenou, executou Cerver, que inclusive ele pediu a decapitação para ele não sofrer tanto, mas não conseguiu. E é isso aí, vou ficar por aqui. Beijos!